A verdade é que não existe um só método hermenêutico, mas é importante que você conheça o método que é adotado pelas igrejas reformadas e que, acreditamos, faz justiça, principalmente à intenção dos autores divino e humano das Escrituras. Nós chamamos esse método de gramático histórico teológico, que é uma maneira de combinar três elementos chaves do texto: a análise gramatical, a investigação histórica e o sentido teológico do texto. Sobre a análise gramatical, nós podemos dizer que ela estuda o significado das palavras, estuda o sentido das frases para entender a linguagem dos autores dos textos bíblicos. Examina a sintaxe, a estrutura gramatical, o tipo de literatura, os usos no idioma original e na época que o autor escreveu, que escreveu em grego, em hebraico e também em aramaico. E por isso que nós precisamos das Bíblias nas línguas originais, precisamos de dicionários e precisamos de léxicos. Entender o que as palavras e as frases significam ajuda a compreender da melhor forma possível o que o autor quis dizer o mais literalmente possível, para podermos dizer: assim disse Deus. Sobre a questão da história, o estudo da história não se limita apenas aos fatos, mas também à geografia, ao contexto histórico, aspectos da cultura e da sociedade onde os textos foram escritos. Busca entender quais eram os problemas, os eventos, as práticas e as crenças dos escritores e dos leitores, situando os textos dentro do seu ambiente original, para que se compreenda a motivação do autor e também como os leitores efetivamente compreenderam a sua mensagem. E é por isso que nós precisamos de bons livros de introdução bíblica, introdução ao Novo Testamento e introdução ao Antigo Testamento. Em relação à teologia, trata-se do ensino do texto, trata-se da mensagem propriamente dita, trata-se do assunto que o autor está tratando no texto e como este ensino se encaixa no todo das Escrituras. A isso nós chamamos de teologia bíblica. Como é que este texto que o autor está tratando se encaixa no todo da revelação? Chamamos isso de teologia sistemática. O que o autor está ensinando sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a igreja, sobre o culto, sobre ética e moralidade, sobre a vida diária, sobre a vida eterna, sobre a salvação em seu texto. Essa abordagem das Escrituras faz com que a voz do autor humano seja realçada por causa do seu contexto histórico e cultural. Mas não deixa de focalizar a intenção do autor divino em se comunicar salvadoramente com o seu povo em todas as épocas, através de um texto permanente, através de um texto eterno. E é a palavra de Deus que nós estudamos. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Coração do pastor. Até lá.